Fala galera, saudações. Vamos aqui começar esse pós-jogo de Flamengo 3, Vasco 2 pelo Campeonato Carioca. Primeiro, deixar claro que nada está perdido, né? Ainda tem uma segunda partida e o Vasco depende de uma vitória simples para poder garantir a sua classificação para a final. É claro que hoje o sentimento é de frustração porque o Vasco poderia ter saído com uma história melhor, com um resultado melhor, enfim. Peço desculpas aqui pelo atraso no vídeo, né? Tô chegando agora em casa, não quis gravar do Maracanã porque, tava de cabeça quente pra caramba. E quando a gente tá de cabeça quente, às vezes a gente fala algumas coisas que talvez, enfim, estejam um pouco distantes da realidade. Mas de toda forma, eu cheguei em casa e vim direto gravar. Eu ainda não assisti o replay dos lances, etc e tal, então... O que eu vou falar aqui é a visão que eu, Juninho, tive do estádio. E, cara, ninguém é obrigado a concordar comigo. Essa é a minha visão que eu, Juninho, tive assistindo o jogo da arquibancada do Maracanã. Ó, é 1h da manhã, agora que eu tô gravando, ó. 1h em ponto. É a hora que eu cheguei em casa e vamos aqui comentar dessa partida. Primeiro, você pode assistir os melhores momentos desse jogo lá no OneFootball. Tem lá em alta definição, totalmente de graça. Você pode baixar no QR Code que está na sua tela, ou então aqui na descrição desse vídeo. O link está aí para você, enfim, baixar, acompanhar. Não só isso, mas todas as informações do Vascão lá no OneFootball. E até vale a pena você assistir os melhores momentos lá, porque o jogo foi bom. O jogo foi bom hoje. Um 3-2 num clássico, cara, assim, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar, que bom que a gente volta a jogar contra o Flamengo com possibilidades reais de vencer, partidas boas, onde o Vasco ataca, onde o Vasco é agressivo, onde o Vasco tem possibilidade de vencer o jogo. Isso não vinha acontecendo, né, nos últimos anos, e acho que nem o mais otimista vascaíno esperava que essa distância, né, que o Flamengo tinha pra gente em relação ao elenco, etc e tal, que essa distância fosse ser diminuída em tão pouco tempo. Nos dois últimos jogos que a gente teve aí contra o Flamengo, a gente venceu um jogando bem e hoje a gente perde. Acho que pode dizer que jogando bem também. O Vasco perdeu hoje em falhas individuais. E, cara, não pode. Acho que esse que é o ponto. Não pode falhar do jeito que falhou hoje. Não pode. Você entrega uma classificação, você entrega uma vitória contra o seu maior rival em falhas individuais. Enfim, eu postei algumas coisas no Twitter, principalmente criticando o Léo Jardim e o Pedro Raul. E pelo que eu vi de reação no Twitter, eu não sei se vai ser a mesma coisa aqui no YouTube, mas pelo que eu vi de reação no Twitter, a galera ainda tem muita paciência com o Léo Jardim, ainda tem muita paciência com o Pedro Raul. E talvez eu esteja errado em não ter tanta paciência assim. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da razão. Aqui no meu canal eu dou a minha opinião e todo mundo tem o direito de discordar, de botar nos comentários. Enfim, eu só falo o que eu vi, assim, na minha visão, na minha verdade. E assim, acho que hoje, cara, Pedro Raul, apesar da assistência, depois se redimiu, ok. Mas Pedro Raul e Léo Jardim, Capasso, um capítulo à parte, tá? Daqui a pouco a gente fala do Capasso. Mas acho que Pedro Raul e Léo Jardim hoje decepcionaram, assim, ficaram devendo. E são dois jogadores que, assim, a gente vem tendo paciência, vem tendo boa vontade, mas que não sei, cara, não sei. Eu tô começando a ter uma dúvida. Cara, vamos começar pelo Léo Jardim. Na minha visão, ele falhou hoje em 2 gols do Vasco. Não sei se vocês concordam comigo. Como eu tô dizendo durante todo o vídeo, você tem todo o direito de discordar. O que eu tô dizendo aqui não é verdade absoluta, é apenas a minha opinião, a minha visão. Talvez eu esteja sendo muito corneteiro. Talvez o jogo que você viu, o que você viu, seja diferente do que eu tô falando e, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas na minha visão, o Léo Jardim hoje falhou no primeiro gol do Flamengo e ele falhou principalmente no terceiro gol do Flamengo. Cara, no primeiro gol do Flamengo, que é um chutaço do Arrascaeta, né, de fora da área, mas assim, eu acho que dava para chegar, não foi um chute no canto, foi um chute praticamente no meio do gol, não um chute como o do Pumita no jogo passado, que vai lá no cantinho, que é difícil pro goleiro pegar. Cara, o chute do Arrascaeta foi um foguete, mas foi praticamente no meio do gol. Eu acho que dava pro Léo Jardim ter chego nessa bola.
ter chegado nessa bola. Enfim, cara, o goleiro é uma posição complicada, né? Existe no Vasco, então, uma disputa aí entre Léo Jardim e Ivan. Muita gente quer ver o Ivan, etc e tal. Eu acho que talvez, né? Talvez realmente a gente tenha que ver um pouquinho mais do Ivan. O Ivan jogou 2 partidas, não comprometeu, etc e tal. Depois entrou o Léo Jardim, que já deu alguns sustos, né? Ele foi importante no último clássico contra o Flamengo, mas, assim, eu não consigo ter... Cara, tô aqui de coração aberto falando como torcedor mesmo. Eu não consigo ter ainda uma segurança no Léo Jardim, de verdade. Quando eu vejo o atacante armando para chutar ali, cara, não consigo ainda, não tenho confiança no Léo Jardim, ponto. Essa é a minha opinião. E, cara, no terceiro gol, para mim, ele tinha que ter saído, ficou plantado ali. Enfim, na minha visão, falha do Léo Jardim no primeiro gol e falha do Léo Jardim também no terceiro gol. Cara, o Pedro Raul, uma baita assistência ali no gol de empate do Vasco, né? No 2-2, o gol do Alex Teixeira. Mas assim, o Pedro Raul foi contratado para fazer gol. Ele veio, o Vasco pagou 10 milhões no Pedro Raul para ele ser o cara que vai resolver. Para ele ser o cara que vai resolver uma bola, a bola vai chegar e vai fazer um gol. Porque como eu venho dizendo aqui, cara, durante todo esse campeonato carioca, que eu vejo que a paciência com o Pedro Raul é muito grande. Mas assim, o Pedro Raul não vai ter no Campeonato Brasileiro o tanto de oportunidade que ele tem no Campeonato Carioca. Então não dá pra gente imaginar que, pô, sei lá, no estreia do Brasileiro, Vasco e Atlético Mineiro, que o Pedro Raul vai ter 5 oportunidades para ele perder 4 e fazer 1, ou para ele ter 5 oportunidades, perder 4 gols e dar uma assistência. Então, assim, não era o que eu esperava do Pedro Raul, isso. Eu esperava um cara mais decisivo, um cara que, pô, vai ter 2 chances, uma ele vai guardar. Vai ter 3, ele vai perder 2, talvez, vai guardar a terceira. Mas não tem sido isso, né, o Pedro Raul. E acho que hoje ele perdeu algumas oportunidades que o outro centroavante mais letal talvez não perderia. Então, tô na bronca hoje também com o Pedro Raul. Não sei se você concorda comigo, mas você pode deixar aqui nos comentários também. E agora a gente vem aqui pro capítulo à parte, que é o Manu Capasso. Assim, o Manu Capasso entregou hoje a vitória pro Flamengo. O maior responsável hoje pela derrota do Vasco no Maracanã foi o Manu Capasso. Infelizmente, porque ele vinha fazendo uma boa partida. Acho que ele até fez uma boa partida, tirando o erro, mas o erro bota tudo por terra, né? Que foi um erro crucial, um erro assim, amador, um erro que é inacreditável. Eu ainda não conseguia aqui engolir o que fez o Manu Capasso. Uma bola completamente dominada que ele deu no pé do Pedro. Cara, esse é aquele típico lance que tu vê assim, tá jogando Atlético de Alagoinhas e Juazeirense da Bahia. O zagueiro deu a bola no pé do atacante. Tu fala, isso aí é casa de aposta. Isso aí é esquema de aposta, isso aí. Cara, assim, não tem cabimento o que o Manu Capasso fez hoje. Não tem cabimento. Foi uma falha, assim, que é difícil de engolir. Fora isso, ele fez uma boa partida. Cortou bolas pelo alto. A minha visão, o que parece, né? Por pouco que eu vi do Manu Capasso, ele parece ser aquele zagueiro brucutu mesmo, rebatedor. Cara, cortou muitas bolas por cima, cortou muita bola por baixo, mas não adianta querer tentar sair jogando com o Manu Capasso, meu amigo. Não adianta. A bola tá no pé dele, é bicão pra frente. Enfim, pra não atrapalhar, né? Ele acabou atrapalhando hoje. E aquele segundo gol ali que ele dá no pé do Pedro desmonta completamente, né? O Vasco que tava com enfim, tava bem na partida, né? Tava com a partida encaminhada. Mas é isso. Como eu disse lá no início, não tem nada perdido. No domingo a gente tem aí o jogo da volta e o Vasco precisa de uma vitória simples. Então, é ganhar deles para classificar para a final. É isso, vai ser difícil. Hoje a gente poderia, né, ter facilitado esse caminho, mas não aconteceu. Bola para frente e é isso. É isso que eu tinha para falar. Tamo junto. Um abraço aí. Saudações. Desculpa o atraso, né? São aqui 1h10 já, na hora que eu tô terminando. Um abraço aí. Fui.